Qual é a interpretação sua, como árbitro, como quem comenta e conhece do assunto, sobre a arbitragem de ontem? Boa noite para você, Lúcio Araújo. Você está coberto de razão. Eu acabei de explicar. Até ontem, quando eu estava fazendo o jogo, na minha visão, Fábio, rápida, né? Porque às vezes você não consegue ver o lance com detalhe. Eu até fui com o árbitro, né? Ele não vai expulsar, ele já marcou o pênalti, ele não vai expulsar por causa do fato que está dentro da área. Mas assim, o que é que a regra diz? A regra diz o seguinte: Dogson, o que é dog? É quando você tem uma oportunidade clara de gol. Então, assim, se o jogador for derrubado, uma oportunidade clara de gol pelo adversário, e ele vai em direção do gol, todo mundo está vendo que ele vai fazer o gol, aí o adversário derruba ele. Não tem ninguém, ele está a oportunidade clara e manifesta do gol. Ele só não fez o gol porque foi derrubado. Fora da área, é vermelho e tchau. Mas dentro da área, existe uma mudança aí, né? Dentro da área. Quando acontece esse tipo de lance dentro da área, a gente tem que ter cuidado, o árbitro, na verdade, que eu não apito mais, tem que ter cuidado para um detalhe, para ele não punir o jogador 3 vezes. O que é isso? É ele punir com o cartão, com a pena, a penalidade, a primeira punição, a segunda punição, quando ele aplica o cartão vermelho, e aí o jogador vai para a terceira, quando ele vai cumprir automático. Então, o que é que a FIFA recomenda? Que faça tem um alinhamento em relação a isso. Então, quando existe dentro da área, falando dentro da área, uma oportunidade clara de gol, e que o jogador defensor, que foi no caso o Lucas Arcanjo, tenta disputar a bola e ainda assim derruba, aí o árbitro aplica marca o pênalti e ele deixa de aplicar o vermelho, cai o vermelho e ele entra com o amarelo. Foi isso que o árbitro fez ontem. Ele interpretou, depois eu vou dar minha opinião, ele interpretou que o pênalti claríssimo, né? Interpretou que não existiu a intenção de derrubar o jogador, na visão do árbitro. Aí existiu a intenção de disputar a bola e aí derruba. Aí caiu o vermelho para ele e vai ao amarelo. E o VAR, que tinha e teria que ter a obrigação, né, o conhecimento da regra, sim, e das orientações da FIFA. E chamar o árbitro e dizer: olha, você acertou na marcação do pênalti, você acertou, mas, porém, pela orientação da Internacional Futebol Association, que é a FIFA, não tem que dar amarelo, tem que dar vermelho, porque o defensor, o infrator, Lucas Arcanjo, ele não disputa a bola, ele vai no corpo do jogador, e aí cai o amarelo e volta o vermelho. Então, o grande erro aí desse jogo foi que ele deveria sim ter aplicado o vermelho por esse detalhe. Dentro da área, o árbitro analisa. Disputou a bola e derrubou, amarelo. Não disputou a bola e derrubou, pênalti vermelho. Ponto final. Lúcio, boa noite. Flávio Lordelo falando contigo agora aqui. Sobre o primeiro lance ainda, a gente já esclareceu essa questão da invasão, realmente é algo até mais fácil do torcedor entender, mas o primeiro lance ainda, sobre a interpretação, sobre o diagnóstico da expulsão ou não. Veja, você falou a respeito da interpretação da arbitragem quanto à disputa da bola. E eu acho que a questão toda, ela fica aí, ela reside, se deveria ou não expulsar, na interpretação da arbitragem e da comissão do VAR, se houve ou não a disputa da bola, pela bola, porque isso define se é cartão vermelho ou não. Você entende, pelas imagens que você viu, que esse é um lance factual ou é um lance de interpretação? Ou seja, eu posso considerar isso como um erro material, um erro direto da arbitragem, ou você ainda abre um leque para uma margem interpretativa subjetiva do processo? Para mim, não tem interpretação nesse lance. Quando você vê o lance, como eu vi na internet, no celular, que você amplia e tudo mais, na minha visão, de que eu tive lá dentro de campo, né, é lógico que não tem disputa de bola nenhuma. Lucas Arcanjo perde a bola, é uma bobeira dele, depois ele empurra, sai, ele vai com tudo. A única solução que ele fez: eu vou fazer o pênalti para poder eu tentar pegar. E ele fez o pênalti. Para mim, ele não disputou a bola. Para mim, ele não disputa a bola em momento nenhum. Para mim, ele vai no corpo do jogador.